E agora vamos aqui, ó. Então, esse aqui é o FET, que é um centro de pesquisa de interação, né, aprendizagem com artefatos tecnológicos. Aí você tem várias coisas. Eu até mandei um vídeo lá, um link de como é que você entra nesse FET. Mas se você clicar no Google FET, escrever isso aqui, ele já vai aparecer. Aí eu tenho um circuito elétrico que eu vou montar aqui, ó. Aqui, quando eu coloco aqui, eu vou colocar elementos do nosso cotidiano. Se eu clico aqui, aí vai aparecer simbólico. Bateria, lâmpada, resistor. Só que eu vou fazer com figuras bonitinhas, assim, só para a gente entender. Então, olha só, gente. Então, eu vou colocar aqui primeiro uma bateria, um fio, um outro fio aqui, uma lâmpada. Se você estiver ouvindo alguém xingando aí, é minha esposa brigando com meu filho que está tendo aula online agora, tá? Então, não preocupa não, é normal. Aqui, e eu vou colocar aqui corrente convencional. Então, isso aqui é um circuito elétrico simples, tá? Que se eu quiser passar ele para a forma, por exemplo, de esquema, eu clico aqui, aí eu vejo uma fonte, uma chave de liga e desliga que eu tenho a lâmpada. Vou deixar ele aqui assim. A chave está desligada. Quando eu coloco, o que quer dizer falar que eu tenho a chave desligada? Quer dizer que eu tenho a resistência elétrica nesse ponto aqui é infinito, circuito aberto, tá? Bateria tem 9 volts e a resistência tem 10 ohms. Vou tirar os valores aqui e vou ligar. Na hora que eu ligo, a gente vê que o circuito elétrico se completa. A corrente elétrica circula do maior potencial, transfere energia aqui para o menor potencial. Aí, eu vou pegar aqui o voltímetro, que é uma coisa que a gente usa para medir voltagem. Eu vejo o seguinte, quantos volts está saindo dessa bateria? 9 volts. E quantos volts estão chegando na lâmpada? 9 volts. Então, com isso aqui, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que é o quê? Eu estou mostrando a conservação da energia no circuito elétrico. A energia que é disponibilizada por uma fonte, ela vai ser aproveitada no circuito. Agora eu vou dar uma mexida e fazer um outro circuito aqui, que eu vou colocar mais coisas. Mesma coisa aqui, ó. Uma, uma pilha. Aqui eu vou colocar uma chave. Aqui eu vou colocar um outro fio. Mais um fio. Uma lâmpada. Outro fio. Outra lâmpada. Aqui eu vou abaixar para não ficar embolado, tá? Outro fio. Estica aqui um pouquinho. Mais um fio aqui. Ah, peraí. Aqui eu vou colocar isso aqui. E aqui eu vou colocar uma outra coisinha, que não é um fio não, que é uma chave. Que vai ficar aqui e aqui que vai ter um fio. Isso. Bem, agora eu coloquei duas lâmpadas. Só que essas duas lâmpadas, elas estão colocadas de maneira que elas estão o quê? Que elas estão seguindo o mesmo fio condutor. Não tem divisão de corrente. A corrente elétrica, ela vai sair aqui do maior potencial, vai passar aqui, vai passar por essa lâmpada, por essa chave, por essa outra lâmpada e volta. Então, essas lâmpadas, elas estão no mesmo caminho da corrente. Quando eu tenho um circuito assim, eu falo que ele é chamado de circuito em série, tá? Aí agora, como é que eu vou fazer? Eu vou ligar essa chave. Não tem corrente elétrica passando. Por quê? Porque está interrompida aqui. Para ter corrente elétrica, eu tenho que sair do maior potencial, passar e voltar para o menor potencial. Então, mesmo aqui estando ligado, e essa lâmpada aqui estando em contato com o maior potencial, ela não funciona. Ela tem que completar a volta. Aí eu ligo. Na hora que eu ligo, o circuito funciona. Então, olha só, o que eu tenho? Eu tenho a corrente elétrica passando por uma lâmpada e depois passando pela outra. Agora, repara bem. Se eu desligar aqui, o circuito interrompe. Então, eu já enxergo uma característica do circuito em série.
Os componentes, quando estão em série, quer dizer que eles são dependentes. Então, circuito em série, cada componente é dependente. Então, um só vai funcionar se o outro estiver funcionando. Se eu desligar a corrente que chega na segunda lâmpada, a primeira não funciona. Então, todo esse circuito em série funciona desse jeito. Beleza, gente? Tá tudo ok até agora? Tá dando para vocês visualizarem aí o caminho das correntes e o que é um circuito em série? Sim. Agora, vamos pegar aqui a voltagem para a gente analisar o seguinte, olha. Quanto que está saindo da pilha? Está saindo da pilha 9 volts. Legal. Quanto que está chegando nessa lâmpada aqui? Nessa lâmpada aqui está chegando 4,5 volts. E nessa outra lâmpada aqui, quanto que está chegando? Está chegando 4,5. Por quê, hein? Vamos explicar esses resultados. A bateria fornece 9. Quer dizer que sai 9 de energia. Como eu tenho duas lâmpadas, cada uma dessas lâmpadas está recebendo o quê? 4,5. Mas é sempre assim? Divide por 2? Se tivesse 3 lâmpadas e dividir por 3? Não. Depende dos valores. Colocando os valores aqui, ó, dá para ver. Ó, a bateria tem 9. Aqui eu tenho uma lâmpada com 10 ohms de resistência. 10 ohms aqui. Mas se eu mudar as resistências, vai acontecer isso aqui. Eu vou tentar passar para 7 volts aqui, ó. Bem, aqui agora eu tenho 35 ohms, 10 ohms. Então, as lâmpadas não são iguais. Repara só, elas não estão brilhando a mesma coisa. Não brilham iguais, porque são lâmpadas diferentes. Mas olha só, aqui nessa lâmpada, ele está puxando 7 volts. Essa aqui vai estar puxando quanto? 2 volts. Ah, então uma puxa 7, a outra puxa 2. Então, quanto que a bateria tem que estar fornecendo, então? 9. Então, o princípio da conservação da energia se manteve. Então, na ligação em série, o que, que acontece? Cada componente depende do outro, ok? E cada componente vai ter uma voltagem, uma queda de potencial diferente. E essa queda de potencial vai depender da resistência elétrica. E quanto à corrente elétrica, hein? Como é que eu vou fazer a corrente elétrica? Vamos analisar aqui? Deixa eu só... Quanto que é a corrente elétrica que está saindo da pilha? 0,2 ampere. Quanto que é a corrente elétrica que está chegando na primeira lâmpada? 0,2 ampere. A corrente elétrica que está passando, que está indo para a segunda lâmpada? 0,2 ampere. Corrente elétrica que está saindo da segunda lâmpada? 0,2 ampere. E a corrente elétrica que está voltando para a pilha? 0,2 ampere. Então, o que eu concluo, hein? Eu concluo que num circuito em série, todos os componentes são percorridos pela mesma corrente, tá? O valor dessa corrente nós vamos calcular usando a lei de Ohm. Aí isso aí eu vou gravar um vídeo de exercícios de como é que a gente faz. Mas a característica principal é todos os componentes são percorridos pela mesma corrente. E todos os componentes têm voltagens diferentes. Deu para entender, gente? Como é que eu fiz aqui? Agora, eu vou pegar e vou montar um outro circuito que vai ser aqui, ó. Pilha, fio, fio, outro fio aqui, um outro fio aqui, um outro fio aqui, uma lâmpada, deixa eu baixar aqui, tá? Outra lâmpada, um fio, ah tá, não, fio não, peraí, chave, tipo interruptor, né? Chave, agora sim, fio, um outro fio e mais um fio aqui. Se eu usar o mineirês mesmo, né? Um fio, um outro fio e tem um tanto de fio aqui passando. Então vamos ver aqui, gente.
Qual que é a diferença? Colocar aqui corrente convencional, né? Então, qual que é a condição aqui que eu tenho? Peraí, deixa eu tirar isso aqui e colocar uma chave aqui também. Isso. Aí fica interessante. Então, olha só, gente. Então, agora eu tenho uma ramificação aqui. Ó. Vamos pegar aqui ó, do maior potencial. Aí, esse aqui é o caminho. Quando chega aqui, não vai criar um nó, uma ramificação? Toda vez que aparecer isso num circuito, dois caminhos diferentes para a corrente, eu falo que eu tenho uma ligação em paralelo, tá? Aí vamos ligar aqui, ó. Liguei essa chave. Não passa corrente. Liguei essa. Passa corrente. Olha só. Passou uma corrente aqui e foi ali. Pô, mas essa chave aqui está aberta. Não tem problema. A corrente encontrou um caminho para ela passar aqui. Se eu ligar aqui, passa a corrente elétrica nas duas lâmpadas. Se eu desligar aqui, aí a corrente elétrica passa só embaixo. Entendeu? Então, eu posso afirmar... E se eu desligar as duas chaves? Se eu desligar as duas chaves, aí eu tenho um circuito aberto. Então, não tem corrente passando. Então, agora, olha, ao contrário do circuito em série, que os componentes eram dependentes, agora no circuito em paralelo, os componentes são independentes. Se um estiver desligado, o outro funciona. Se todos estiverem ligados, todos funcionam. Se só um estiver desligado, só um outro funciona, tá? Então, ligação em paralelo, os componentes são independentes. Aí vamos pegar agora e fazer a mesma análise que a gente fez com a voltagem aqui. Ó. Pego aqui e vou olhar a bateria. A bateria aqui está 9 volts. Mesma coisa. Então, a bateria está fornecendo uma tensão de 9 volts. Quanto que vai ser aqui? Essa primeira lâmpada. Também é 9 volts. E aqui? Quanto que vai dar isso aqui? 9 volts também. Então, o que acontece quando eu tenho a ligação em paralelo? Na ligação em série, todos os componentes eram percorridos pela mesma corrente. Agora, aqui na ligação em paralelo, todos os componentes vão ser percorridos o quê? Pela mesma tensão. Eles vão estar submetidos à mesma diferença de potencial que eu vou ter aqui. Então, ó, na ligação em paralelo, todos os componentes têm a mesma queda de tensão, têm a mesma tensão. E a corrente, hein? Como é que fica a corrente elétrica? A corrente elétrica fica assim, ó. Eu pego aqui o amperímetro. Só para vocês verem assim, quando eu vou medir voltagem, eu sempre pego 2 pontos, tá? Como é que eu uso um voltímetro? Colocando o preto é o menor potencial e o vermelho, né, que aqui deveria ser vermelho, o maior potencial. Então, a voltagem é sempre medida de 2 pontos. Agora, a corrente não. A corrente você mede num ponto só específico. Então, no caso aqui, eu vou colocar qual a corrente que está saindo da bateria. 1,8 ampere. Corrente que está chegando no nó. 1,8 ampere. Corrente que vem para essa lâmpada aqui. 0,9. E a corrente que vem para cá? 0,9. Então o que eu estou observando? Estou observando que vem 1,8, vem 1,8. Quando chega aqui, como as lâmpadas são iguais, colocando aqui só para a gente ver os valores, ó, 10 ohms, 10 ohms, elas vão se dividir igualmente. Então, 1,8 vai virar 0,9 e 0,9. E se eu mexer na resistência de uma lâmpada? Vou colocar, por exemplo, 20 ohms nessa lâmpada aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha, a voltagem vai continuar 9 volts. Por quê? Porque eu estou numa ligação em paralelo. Paralelo, todos os componentes estão na mesma voltagem. Então, mexi na resistência, mas a voltagem é a mesma. Então, se a voltagem é a mesma, alguma coisa deve ter acontecido com a corrente. Vamos ver? Olhando aqui, olha, a corrente agora passou para 1,35, que eu mudei a configuração do circuito. O que está chegando aqui também é o quê? 1,35. Chega aqui, 0,45. E aqui, 0,90. Olha, mas deu para ver que existe uma relação que é o seguinte, aqui eu passei para 20 ohms.
E essa lâmpada aqui tem o quê? 10 ohms. Então, essa lâmpada aqui, ela tem uma resistência elétrica 2 vezes maior que essa. Então, eu vou ter uma corrente 0,45 e aqui 0,90. Então, a corrente aqui vai ser o quê? 2 vezes menor. Então, aqui eu vou ter, se aqui eu tenho I, aqui eu vou ter o quê? 2I. E se eu somar I com 2I, quanto que vai dar? Vai dar o I total, que é a soma 1,35. Ó, 1,35 chegou aqui e dividiu. Foi 0,45 para cá, 0,9 para lá. 0,45, 0,9. Somou, voltou para 1,35. Chegou na pilha 1,35. Então, gente, numa ligação em paralelo, o que que eu observo? Eu observo que o circuito, ele vai o quê? Ele vai ter os componentes vão ter a mesma voltagem e vão ter correntes diferentes, que vão depender o quê? Da, da resistência de cada um. Tá, opa, ixi, travou aqui, ó. Deu um pau aqui, peraí. Vamos voltar aqui normal. Coisas que acontecem. Vamos voltar aqui. Isso. Então, deu para vocês entenderem o que é circuito em série em paralelo, galera? Tudo tranquilo até agora? Tudo tranquilinho? Sim. Sim. Agora eu vou fazer um outro aqui, ó, que mistura as duas coisas. Eu estou fazendo uma análise, essa primeira aula aqui é uma análise mais qualitativa mesmo, tá? Aí depois eu vou fazer uma análise quantitativa, que é como calcula. Professor, Fala, meu bem. aqui naquele primeiro que você fez que os componentes são... Em série. Isso. Ele, se, tipo assim, por exemplo, a primeira lâmpada tivesse consumindo todos os 9, a segunda lâmpada não ia acender? Não, é quando você coloca componentes no circuito, cada componente vai consumir uma coisa, alguma coisa do circuito ele vai ter que consumir, tá? Então, uma lâmpada, para ela consumir, vamos supor que eu coloquei... Deixa eu fazer o que você perguntou aqui, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Peraí. Coloco aqui, mais ou menos isso aqui que você está me propondo, né? 2 lâmpadas, liga uma chave aqui, um outro fio aqui. Aí você está me propondo que quando eu ligar a chave, o que vai acontecer? Vou colocar aqui. Se essa lâmpada aqui consumir os 9, aqui não vai consumir nada. Bem, mas se isso acontecer, o que seria isso? Seria isso aqui, ó. Eu abri o circuito. Então, não ia fornecer nada. O que pode acontecer é o seguinte, ó, essa lâmpada aqui, eu colocar ela com uma resistência muito alta. Não, ao contrário. Eu pego essa aqui e coloco ela numa resistência muito alta. O que vai acontecer? Vai acontecer que ela brilha, mas aqui vai brilhar muito pouco. Tá? E aí eu vejo aqui na voltagem, olha. 9, né? Essa aqui vai consumir quanto? Vai consumir 8,77. Ah, nunca Pra vai essa aqui, chegar em 9. como é que é? Nunca vai chegar em 9, então. Isso. Então, nunca vai chegar em 9. O que vai acontecer é que essa aqui ela pode consumir muito e essa aqui consumir pouco. Mas essa aqui não pode chegar a 0, porque chegou a 0 quer dizer que o circuito está aberto. E circuito aberto quer dizer que não vai ter nada. Ah, entendi. É por isso que quando, às vezes, em umas casas, você liga o chuveiro, aí a luz fica mais fraca? Acontece mais ou menos... isso aqui, ó, na ligação em paralelo, olha. Deixa eu tentar resolver aqui, ó. Eu pego aqui, coloco aqui uma chave aqui, outra chave aqui, fio aqui, ó. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ligar aqui, ligar aqui. Bem, olha só o que está acontecendo aqui nessa configuração. Você tem uma coisa, uma lâmpada, que tem 116 ohms. E outra lâmpada que tem 3 ohms. Então, a corrente está passando muito maior. Ela não está passando quase nada nessa lâmpada aqui. E está passando muita corrente aqui. No nosso caso do chuveiro, e aí quando você tem um componente que passa muita corrente,
Olha o que acontece com a corrente elétrica. Acontece aqui com a corrente elétrica. Olha, vou colocar aqui um amperímetro. Isso aqui eu vou tipo o padrão da CEMIG, ó, 3,8 ampere. Aí eu vou pegar isso aqui e vou diminuir a resistência. Diminuir a resistência, a corrente está aumentando. Quer dizer que está puxando mais. Olha como é que está brilhando mais. E essa aqui, vou aumentar. Praticamente é o que acontece quando eu estou usando um chuveiro. Chuveiro, para ele consumir muita potência, ele tem que ter uma resistência baixa. Estou aumentando estou diminuindo a resistência, o que acontece com a corrente? A corrente está aumentando. Aí, se eu cheguei num valor que eu estou consumindo muita energia, estoura. Ou seja, você está com uma corrente elétrica muito alta. Aí, se a corrente elétrica é alta, eu queimei aqui, ó, a pilha queimou. Deu para você entender, meu querido, o que acontece? Uhum. Então, deixa eu só estabilizar aqui agora. Deixa eu voltar aqui nos... Melhor fazer de novo aqui. Então, aqui, ó. Aí agora eu vou colocar isso aqui. 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 Vou colocar uma lâmpada aqui. Eu podia colocar uma resistência, mas eu acho lâmpada interessante porque dá para você poder analisar o brilho. E com o brilho eu consigo analisar a questão de potência elétrica, onde é que está consumindo muito mais energia. Aqui. Aqui. Aí eu coloco uma chave aqui. Tá dando para vocês acompanhar eu montando isso aqui ou tá tendo muito delay? Não, pra mim tá bom. Tá bom, né? Então, olha só, peraí. Não, agora aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Agora eu vou colocar uma outra lâmpada aqui. Aí deixa eu abaixar esse trem aqui. Para vocês poderem visualizar tudo. Isso. Que deu para visualizar. Agora aqui eu pego um fio. Jogo esse fio aqui. Agora eu tenho um circuito em série, em paralelo, ou tenho um circuito misto, hein? Nesse caso aqui. Ah, parece que é misto. É misto, porque olha só. Eu tenho aqui uma... Deixa eu até colocar mais uma coisa aqui, ó. Para ficar mais óbvio que ele é misto. Coloco uma outra lâmpada aqui. Então, olha só. Essa lâmpada, colocar aqui sentido convencional, essa lâmpada, a pilha, essa chave e a outra lâmpada estão em série. Estão ligados no mesmo fio. Essa lâmpada com essa lâmpada estão em paralelo uma com a outra e com a pilha. O que acontece se eu ligar aqui? Não passa corrente, que aqui está aberto. Passa corrente. Agora, nesse caso aqui, ó, eu acabei criando um circuito que tem 3 lâmpadas em série, concorda comigo? Essa lâmpada está num fio, esse mesmo fio, uma lâmpada. Se eu ligar aqui, agora o que eu tenho? Eu tenho 2 lâmpadas em série e 2 lâmpadas em paralelo. Agora vamos ver como é que fica as quedas de tensão nesse circuito aqui, que eu acho que isso é bem interessante. Quanto que sai da bateria? Sai da bateria 9 volts. Legal. Quanto desses 9 volts vão ficar nessa lâmpada aqui, ó? Nessa lâmpada aqui vai ficar... Ah, ficou o contrário, né? Que tem que ser aqui o menor. Nessa lâmpada vão ficar 3,6. Nessa outra lâmpada aqui, ó, vão ficar provavelmente 3,6 também. 3,6 mais 3,6, né? 7,2. Aí, quanto que a pilha forneceu? 9. Mas só que desses 9, 7,2 vão ficar nessas 2 lâmpadas. Então, quanto que vai sobrar para essa lâmpada aqui? 9 menos 7,2, que vai dar o quê? 1,8. E essa outra lâmpada de baixo? Também vai ter 1,8. Porque estão em paralelo. Se estão em paralelo, tem a mesma potencial. E se eu pegar e colocar aqui, ó, nesse ponto aqui, quanto que eu vou achar? 1,8. Então, olha só, olha como é que a conservação da energia ela tá bem clara aqui nesse circuito. Olha, eu forneço 9.
3,6 fica para cá. 1,8 fica para cá. 3,6 fica para cá. 3,6 mais 1,8 mais 3,6 dá 9. Então, esse aqui é um circuito misto. E aí, ó, essa lâmpada aqui, ó, se eu desligar aqui, ó, aqui ainda passa corrente. Mas se eu desligar essa chave aqui, não passa nenhuma corrente. Quer dizer que num circuito misto, o que eu tenho? Eu tenho que os componentes que estão em série, eles vão travar o circuito todo. Se eles não estiverem legais, se não estiver funcionando todos, o circuito vai parar de funcionar. Já num circuito em paralelo, o que eu tenho? Se um travar, o outro funciona. Ficou claro, galera, o que são esses circuitos? Deu para entender direitinho? Deu. Deu? Agora, vamos pegar como é que faz uma continha simples com isso aqui, ó. Aí eu vou tentar fazer aqui, ó. Deixa eu tentar achar um exercíciozinho rápido aqui para a gente tentar fazer, ó. Acho que esse aqui, deixa eu ver. É, esse aqui, ó. Deixa eu abrir no Paintbrush. Peraí. Não, eu vou usar o Paint aqui normal mesmo. Olha só, gente. Imagine então que eu tenho um circuito elétrico, que eu vou desenhar ele assim, ó. Uma fonte, outra fonte. Aqui eu tenho um fio que vai saindo. Outro fio. Opa. Não, peraí. Tá melhor pegar aqui. Deixa eu abrir aqui o exercício de física misto 1. Isso aqui. Acho que é melhor. Não salvar. Olha aqui. Então, aqui, ó, considere o circuito mostrado na figura desse problema, que eu tenho uma pilha aqui, ó. Aqui vai estar representado uma pilha de 1,5 volts. Aí, maior potencial, positivo, né? Menor potencial. Então, aqui sai um corrente daqui, passa aqui, 3, aqui vai ter outro 3 e um 6 aqui, e aqui junto. Primeira coisa que a gente tem que pegar aqui agora é o seguinte, olha, esses dois aqui, ó, esses dois componentes aqui, eu falo que eles são o quê? Eles são componentes. Opa, eles são componentes em paralelo. Então, eu falo que esses dois aqui estão em paralelo. E já esse aqui é um componente que está em série. Na hora que eu for calcular um circuito, eu vou ter que lembrar de algumas equações. Quais são as equações? Olha, aí eu não vou deduzir elas, não. Vou só aplicar assim. Quando você for calcular circuitos em série, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Circuito em série vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. E circuito em paralelo, você vai usar essa fórmula aqui, ó. 1 sobre o R paralelo vai ser igual a 1 sobre R1. Eu andei treinando caligrafia esse feriado quase umas 4 horas direto. Acho que deu uma melhoradinha. R2 mais R3. Então, essas fórmulas aqui que vocês vão usar para quê? Para eu poder calcular a corrente, para poder calcular, usar a lei de Ohm, eu tenho que pegar esse circuito e fazer ele virar isso aqui, ó. Ele tem que virar uma fonte e só uma resistência. E aí eu chamo essa resistência de R equivalente. Então, qual que é o problema principal que eu tenho? Eu tenho que conseguir transformar esse R equivalente aqui, ó. E para isso, então, que eu tenho que usar essas relações.
Então, como é que eu faço para transformar isso? Bem, primeiro eu vou usar, a gente sempre calcula um circuito elétrico fazendo o seguinte, olha, pegar o paralelo. Primeiro você calcula o paralelo. Então, eu tenho uma resistência de 3 ohms e uma resistência de 6 ohms. Então, a minha resistência em paralelo, ela vai ser igual ao quê? 1 sobre RP, que é igual a 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. Então, minha resistência em paralelo vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a... Qual que é o mínimo entre 3 e 6? É 6. 6 para 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 para 6, 1. Vezes 1, 1. Então, isso aqui vai ser igual a 3 sobre 6. Então, para eu calcular a resistência em paralelo, eu inverto, né? Então, 1 sobre RP é igual a 3 sobre 6. Então, RP vai ser igual a 6 sobre 3. Que vai dar igual a 2 ohms. Então, o que acontece? O que acontece é que esses dois aqui, ó, essas duas resistências é equivalente a 2 ohms. E agora, o que que vai ficar? O série, a resistência minha, então, vai ser assim, ó. Vai ser esses três aqui, que já estavam, com o que esses dois aqui juntos são. Esses dois juntos são o quê? 2. Então, a minha resistência equivalente, ela vai ser calculada como? Minha resistência equivalente, ela vai ser igual a 3 ohms, que já estavam ali, mais 2 ohms, que eram da resistência paralela. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 5 ohms. Beleza. Então, aqui na letra A eu achei. Qual que é a resistência equivalente entre 2 e 3? Ah, 2 ohms, que eu calculei. Qual a resistência total equivalente R1, R2 e R3? É igual a 5 ohms. Calculei ali agora. E aí, qual a corrente que a pilha está fornecendo? Ou seja, o valor da corrente elétrica que sai daqui vai ser igual a quanto? Como é que calculo isso? Aí agora eu calculo usando a lei de Ohm. A lei de Ohm me fala que V é igual a R. Aí, nesse caso, eu uso R equivalente. Vezes I. Então, se V é igual a RI, então I vai ser igual ao quê? V sobre R equivalente. Então, isso vai me dar a pilha. A pilha tem uma tensão de 1,5. Então, vai ser 1,5 dividido por 5. Aí, quanto que vai dar minha corrente elétrica? Minha corrente elétrica, então, vai dar 1,5 dividido por 5, 0,3 ampere. Cheguei na resposta final aqui. Deu para entender, gente, o que que é isso? Deu para sacar direitinho? Sim. Uhum. Então, olha só, quando eu estiver calculando, então, ligação em série é a soma das resistências. Ligação em paralelo é o quê? É o inverso, é a soma do inverso das resistências que eu tenho. Deixa eu tentar, acho que dá tempo de eu tentar fazer um outro aqui, ó. Deixa eu abrir um outro aqui. Só de circuito paralelo. Acho que esse aqui não salva. Não, peraí, esse não. Uhum. Circuito residencial. Circuito residencial é o seguinte, olha. Uma casa, olha, quando a gente tiver, assim, uma coisa que é interessante em ixi, eu moro perto do Hospital Belo Horizonte, então vira e mexe, passa uma ambulância aqui, ó. Quando a gente fala em ligação residencial casa, você vai pensar em circuitos paralelos. Porque a lâmpada da sua sala não depende do chuveiro estar funcionando. Então, se os componentes da sua casa são independentes, então eles podem ser paralelos. Aí vamos ver aqui rapidinho. Suponha que uma residência cuja instalação elétrica é de 120 volts
esteja acesa apenas uma lâmpada de resistência igual a 240 ohms. Qual o valor da corrente que passa na lâmpada? Você vai usar a lei de Ohm. V igual a RI. Então, I vai ser igual a V sobre R. Então, V vai ser 120 volts sobre R, 240 ohms. Então, eu tenho uma corrente de 0,5 ampere. Legal. Letra B, o que está pedindo a letra B? Se acendermos uma segunda lâmpada idêntica à primeira, a resistência elétrica da instalação, ela vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai diminuir. Por quê, hein? Porque quando eu tenho uma instalação elétrica residencial, eu vou representar assim, ó. Fonte, corrente alternada. Aqui eu tenho uma lâmpada. Tá? Vou colocar aqui uma lâmpada aqui. Se eu for ligar outra lâmpada, ela vai ser ligada assim, ó. Por quê? Porque eu vou ligar em paralelo. Então, só, lembra que, ó, quando eu falar em casa, eu estou falando circuito é paralelo. Então, como é que ficaria esse circuito aqui, ó? Esse circuito aqui ficaria assim, ó, 1 sobre R seria igual a 1 sobre 240 mais 1 sobre 240. Onde é que veio esse 240? Era o valor da resistência de uma lâmpada. E que na letra B ele está querendo uma segunda lâmpada idêntica. Então, se é idêntica, quer dizer que ela é o quê? Tem a mesma resistência. Então, quanto que vai dar isso aqui? Fazendo a conta aqui, eu vou encontrar uma resistência de 120 ohms. Aí vocês fazem a conta aí, ó, para vocês poderem enxergar. E aí, se eu tenho uma resistência de 120 ohms, quanto que vai ser a minha corrente, hein? V igual a RI. Então, I vai ser igual ao quê? V sobre R. Então, vai ser 120 volts sobre 120 ohms. Então, vai me dar o quê? Eu gosto de entender esse resultado da seguinte maneira, olha. Ligação em paralelo, cada componente precisa de uma corrente para funcionar. Como eu só tinha uma lâmpada ligada, essa lâmpada aqui precisava de meio ampere. Se eu liguei outra lâmpada, quer dizer que eu preciso de mais meio ampere. Então, quanto que tem que estar vindo aqui agora? Antes, precisava vir só meio ampere. Agora precisa de o quê? 1 ampere certinho, para poder alimentar as duas lâmpadas. E aí, então, quer dizer que se eu aumentar a quantidade de aparelhos ligados na minha casa, o que vai acontecer com a corrente elétrica fornecida? Vai aumentar. Então, olha só, com as duas lâmpadas acesas, qual o valor da corrente elétrica que passa pelo medidor? 1 ampere. Calculei ali para vocês. Sabe-se que a chave automática existente na entrada da eletricidade da resistência é de 30 ampere, que é o disjuntor. Isto é, ela se desliga se for percorrida por uma corrente superior a 30. Então, quantas lâmpadas idênticas a essa, no máximo, podem ser desligadas simultaneamente? Ligadas simultaneamente. Na letra C aqui, então. Olha, eu tenho um total de 30 ampere. Cada lâmpada puxa meio ampere. Então, quantas lâmpadas eu posso ligar ao mesmo tempo sem desligar a chave? 60 lâmpadas. Deu para entender, gente? Galera? Deu, né? Sim. Essa matéria é tranquila, não é? Tá por enquanto tá. O negócio por enquanto, tá, né? O negócio é na hora de fazer uns exercícios, né? É. Galera, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu vou desligar agora a gravação, porque já está quase na hora. Deixa eu fechar aqui. Tá. Então, deixa eu encerrar aqui a gravação, rapidinho aqui. Parar a gravação. Parar a gravação.